No episódio anterior, o Investigação Discovery lançou uma série documental de 5 partes, entrevistando associados e vítimas do Sean Diddy Combs. Ao longo da narrativa, seu antigo assistente Phil Fiennes revelou detalhes horríveis da depravação física do seu chefe e do que foi forçado a fazer quando estava sem roupa. E no capítulo de hoje, a modelo Cat Passion vai confessar abertamente o que acontecia. O Phil disse que o Sean tem essa habilidade de fazer você sentir que o mundo dele vem em primeiro lugar, mesmo que seja às suas custas. As necessidades dele e a vida dele vêm antes das suas. E isso tem sido muito difícil para mim expor completamente por causa da reação a isso. E aí ele se referiu ao pedágio físico e mental de se apresentar. Ele falou, sabe, como homem, você é ensinado a suportar um pouco mais para manter sua masculinidade. Mas para mim é maior do que isso, porque a saúde mental não é baseada em gênero. O Phil está entre pelo menos uma dúzia de pessoas que entraram com ações judiciais alegando que o Sean as agrediu nos últimos 8 anos. E foi o período após o ataque no corredor do hotel, durante a transição do Sean para sua era Brother Love, quando ele estava projetando uma imagem mais familiar. No total, mais de 40 ações judiciais foram movidas contra o Sean desde o final de 2023, a grande maioria acusando-o de má conduta íntima. A equipe do Sean emitiu uma ampla negação de todas as alegações. E eles disseram, como dissemos repetidamente, é lamentável que qualquer pessoa possa registrar uma reclamação mesmo sem nenhuma prova. Os novos acusadores disseram que foram atraídos durante esse período para hotéis, reuniões de negócios e festas em Nova York, Los Angeles, Miami, onde supostamente receberam bebidas batizadas ou foram forçados a tomar pílulas que os fizeram perder a consciência. Alguns dizem que encontraram Sean apenas uma vez durante um encontro casual que mudaria suas vidas. Outros dizem que trabalhar com Sean, enquanto alguns detalharam relacionamentos que remontavam há anos. Para a Nicole, que conheceu o Sean em 2020, um relacionamento romântico de 4 anos, começou como muitos fazem com o Sean, a enchendo de presentes sentimentais. O casal assistia a episódios do Dateline e ia à igreja juntos aos domingos. E no começo, quando a notícia do processo da Cassie estourou e processos subsequentes começaram a surgir, a Nicole diz que foi difícil digerir a versão do Sean de que estava nas manchetes. Ela disse, sabe, ele não era essa pessoa totalmente má. Ele era muito doce, nós conversávamos sobre coisas da vida real, sobre minha infância, a infância dele. Mas no fundo, a Nicole contou a Rolling Stone que ela conhecia tons do Sean que os outros estavam descrevendo. O homem que podia se tornar demoníaco em relação a dominadores. Testaria, pressionaria e quebraria completamente seus limites. Ela disse, ele sempre levava isso a um ponto em que eu tinha medo da minha vida. A modelo empreendedora alega que o Sean tinha um lado controlador, dizendo a ela que ela não podia postar certas coisas nas redes sociais e a desencorajando de trabalhar. Em vez disso, o Sean insistiu em pagar a ela uma mesada para mantê-la à sua disposição. E esperava-se que ela largasse tudo se o Sean a quisesse. E se ela resistisse, Sean e seus funcionários usariam linguagem coercitiva e assediadora para obrigá-la a obedecer. Uma vez a Nicole estava inflexível de que não poderia fazer uma viagem repentina para vê-lo apenas para receber uma enxurrada de ligações de um funcionário do Sean. Ela disse, sabe, eu simplesmente ignorei os telefonemas. Então a próxima coisa que você sabe, o motorista está do lado de fora da minha porta tocando a campainha. E eu acabei cedendo e indo no dia seguinte. Gradualmente, o Sean começou a pressioná-la a adicionar outras pessoas aos seus encontros íntimos. E parecia inocente o suficiente no início. O Sean supostamente questionou se ela estaria interessada em fazer um menage com um homem. E ela pensou que era um teste da sua lealdade a ele. E ela, assumindo que ele queria que ela rejeitasse a sugestão, disse não. Mas o Sean a tranquilizou que estava tudo bem se ela quisesse estar com outros homens. E apesar da insistência repetida da Nicole de que ela não estava interessada, o Sean continuamente trazia o assunto à tona com ela. E disse, sabe, eu sinto que ele talvez estivesse me preparando para fazer coisas intimamente com ele.
As visitas da Nicole ao Sean quase sempre incluíam o que ela descreveu como fazer um show para ele. E a Nicole alegou que o Sean gostaria de tomar êxtase juntos antes que ela tivesse que se cobrir com óleo de bebê aquecido, semelhante ao que a Cassie alegou em seu próprio processo. Embora as mídias sociais tenham corrido com as notícias sobre os promotores apreendendo 1000 frascos de óleo de bebê das propriedades do Sean, a Nicole explica que o Sean levava a sério o uso durante as relações íntimas. Eles poderiam facilmente passar por um frasco inteiro em menos de 5 minutos. E a atividade íntima poderia durar horas. E o Sean a encheria de álcool e a substância até ela desmaiar. Ao acordar, a Nicole se encontrava coberta de hematomas e com pouca lembrança da noite anterior. E ela afirma que após o encontro na primavera de 2022, ela acordou e encontrou uma marca de mordida no calcanhar e os pés com uma cor arroxeada. Ela diz que sabia que era melhor não resistir a certos pedidos íntimos do Sean. E ela disse, eu sinto que o diabo que saía dele era durante esses momentos de excitação. Aludindo ao suposto consumo excessivo de álcool e substâncias do Sean. E seria como uma troca. Então, ela falou, sabe, nós estaríamos nos divertindo muito. Então, chegou um momento em que ele simplesmente levava as substâncias longe demais. E que ele queria exatamente o que queria. Ela disse que o Sean nunca colocou as mãos nela, negando qualquer violência como as que a Cassie Ventura descreveu. Mas ela sabia do que ele era capaz. Ela disse, houve outros momentos em que o Sean supostamente violou os seus limites. Em abril de 2022, enquanto ela estava hospedada com o Sean em sua mansão em Los Angeles, ele se envolveu com ela intimamente sem seu consentimento. Poucos meses depois, em julho, o Sean supostamente a forçou a tomar uma substância que ela agora acredita ser cetamina. Ao longo da noite seguinte, a Nicole diz que perdeu a consciência intermitentemente, antes de desmaiar. E mais tarde, a Nicole disse que descobriu que estava grávida, mas acabou interrompendo a gravidez, o que a levou a dar uma pausa de meses no relacionamento. Os representantes do Sean se recusaram a responder oficialmente quando receberam uma lista detalhada de perguntas sobre as alegações da Nicole. Ela disse que quando assistiu ao vídeo de desculpas, sabia que ele estava mentindo, porque ela sabia o que viveu com ele em 2021. Ela disse, este homem é doente. O Sean a atraiu de volta para namorar, porém, isso no final de 2022. A Nicole estava ficando cada vez mais cautelosa, e ela disse que a última vez que viu o Sean foi no incidente de julho de 2024, envolvendo as 2 supostas pílulas forçadas. Mais uma vez, ela afirma que o Sean perguntou a ela sobre convidar um homem e ela disse que ele estava em um estado de desespero, implorando e insistindo que da próxima vez que estivessem juntos, ela encontraria um homem para levar para o quarto. E ela disse, sabe, eu estava entrando e saindo da consciência naquela noite, mas eu lembro que eu estava tipo, eu vou apenas dizer sim, para que ele me deixe em paz, eu nunca mais vou voltar depois disso. Então ela acordou na manhã seguinte, se sentindo mal e com a memória limitada do que tinha acontecido, notando que o quarto estava em um estado de completa desordem. E foi a gota d'água. Ela esperou até sentir que poderia sair com segurança, evitando as ligações do Sean nas semanas seguintes. Quando o Sean começou a mandar mensagens para ela novamente de Nova York, a Nicole disse que teve um pressentimento de que o Sean tentaria fazê-la cumprir o acordo de que ela fez sob coação. Ela disse, eu sinto que ele estava tentando me facilitar, porque então agora eu não sou uma vítima, eu sou a fazedora. A atriz e modelo Kat Payton disse no documentário o seguinte, quando eu assisti o vídeo dele de desculpas, eu sabia que ele estava mentindo, porque eu sabia o que vivia em 2021, 5 anos depois. Em um relato angustiante, Kate alega que o Sean teve um encontro íntimo, não consensual com ela. Ela disse, eu decidi falar minha verdade e retomar o meu poder. Esse homem é doente. Ok, eu vou dar uma pausa por aqui, eu vou dar a minha opinião, e aí nós vamos fechar esse episódio, e então eu retomo com mais informações e continuidade dessas entrevistas. Ok, quando você olha para o comportamento do Sean, envolvendo essas testemunhas oculares que enfrentaram circunstâncias de uma subserviência extrema com relação às exposições das depravações que o Sean praticava e, consequentemente, exigia que as pessoas, de alguma forma, estivessem presentes, é muito interessante quando você percebe qual é a característica peculiar que percebemos como um construto reforçador de poder dentro das características emocionais de prazer que ele habitualmente se alimentava.
Ou seja, ele provavelmente tinha o grande desejo de ver fantasias, ter fantasias, e essas fantasias muito provavelmente estavam relacionadas a um desejo e domínio de controle, que naturalmente expande os limites que as pessoas normais conhecem. Porque aí, nesse caso, ele não apenas está forçando uma vítima, mas ele está forçando duas. Quando ele, de forma ditatorial, obriga seu funcionário a se envolver com outra pessoa em um ambiente em que ele controla, em que ele está presente, em que ele dá a última palavra. Então, a gratificação íntima, que ele estava muito acostumado a receber, nessa altura do campeonato, só devia ser satisfatória quando implicava em uma total ausência de consentimento. Porque na ausência de consentimento, quando eu faço algo que a outra pessoa não quer, eu a obrigo, eu consigo ter a possibilidade de uma realização interior incomparável. Porque quantas pessoas podem determinar sua vontade e, consequentemente, verem essas vontades se manifestarem da forma como elas desejam? Muitas pessoas sonham com dinheiro, sonham com sucesso, sonham com fama, e muitas pessoas, quando obtêm todos esses pilares, passam a buscar outro ganho, que é o poder. E o poder pode estar relacionado a várias estruturas, desde o indivíduo que é atraído a se envolver em política, ou a assumir outras funções em cargos de liderança multiplural. E no caso do Sean, muito do seu poder estava vinculado ao que ele poderia realizar em qualquer ambiente que quisesse, com qualquer pessoa que tivesse vontade. Então não é o poder apenas de vá pegar uma água para mim, traga um alimento para mim, faça o que eu quero. É uma manifestação que retira e remove da vítima toda e qualquer possibilidade de defesa em um estado de humilhação plena. Porque o indivíduo vai estar em uma posição de nudez, ou seja, o auge do constrangimento, ao mesmo tempo que é para o algoz o auge do domínio. A prevalência aqui caminha cada vez mais na direção do sadismo, porque a satisfação passa por um estado de saturação. Inclusive, temos um fenômeno que é descrito na análise do comportamento chamado erosão de reforço, que é exatamente isso, quando você promove o mesmo reforço constantemente para um indivíduo ou um grupo, por exemplo, esse reforço pode ficar desgastado e então deixa de provocar o efeito que emanava antes na pessoa ou no grupo. E a semelhança psicológica com uma provável condição aqui é plenamente visível, porque cada vez mais ele precisava ser inventivo, criativo e impositivo para, em distintas condições, ou semelhantes condições, dependendo da vítima da vez, aplicar as ferramentas que ele já conhecia de manipulação, sedução, encantamento e, então, a humilhação depravativa. O que é mais cognoscível nesse momento, do meu ponto de vista, é que o Sean já devia ter entrado em um estado de corrosão tão interna com as atividades do seu dia a dia e com as pessoas do seu dia a dia, que a essa altura, depois de tantos anos de violência, de ataques, de vítimas incontáveis, seu único momento de alívio e talvez de alegria interna e alegria física, vamos dizer assim, era quando possuía suas vítimas para fazer o que ele queria em uma condição que elas não estavam de acordo. Eu acredito que esses dois elementos eram fundamentais na sua prática. O maior trunfo não estava no consentimento. Para ele chegar no estado em que realmente sentia um prazer, ele precisava ter certeza de que a vítima estava desesperada para sair dali. Então, na cabeça dele, para que aquilo pudesse realmente funcionar, a contingência deveria ser essa. Eu quero, ela não quer, e aí eu faço.
Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!